Olá, meus queridos, saudações em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos, com grande alegria, mais uma vez, estamos juntos para começar uma nova série aqui no Palavra de Sabedoria, o seu devocional, sempre trazendo um pouco mais da Palavra de Deus para o teu coração. Obrigado pela sua audiência, pela companhia e porque você está junto com a gente. Deus te abençoe, tá bom? Olha só, pessoal, eu vou falar nessa nova série, baseado no livro Como Vencer Gigantes, do William Douglas e do Flávio Valvassoura. Este livro é um best-seller, ele traz lições importantes acerca de 1 Samuel capítulo 17. A grande história de Davi e Golias. Quem já não ouviu falar da história de Davi e Golias? É uma história emblemática no Antigo Testamento e ela traz muitas lições sobre o enfrentamento dos desafios que se põem diante de nós. É uma leitura inspirativa. Você lê 1 Samuel 17, é você encarar a forma como Davi se preparou e foi usado por Deus como instrumento poderoso para derrotar Golias e trazer a vitória para a nação de Israel. E essa narrativa desse texto bíblico traz uma série de princípios para serem trabalhados nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Quando você olha e escuta a história de Davi enfrentando Golias, você tem ali a condição de extrair uma quantidade muito grande de lições. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, na lição do dia de hoje, na abordagem do dia de hoje. Deixa eu começar aqui te mostrando um pouco da história, tá bem? Vamos relembrar o que o texto bíblico diz a partir do capítulo 17 de 1 Samuel. Os filisteus reuniram-se com seu exército para a batalha e acamparam entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Eles ficaram literalmente assim, um numa ponta de uma colina e o outro na outra ponta da colina. Os exércitos estavam assim, olhando um para o outro. O que dividia eles era exatamente o vale de Elá. Eles tinham um vale no meio que seria o local da confrontação. A ideia da batalha deles é que iriam descer o morro, os dois exércitos, e se chocarem na batalha ali no vale, na parte de baixo. Só que, no meio desse processo, os filisteus apresentaram a Golias, versículo 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha, eu estou lendo o texto bíblico, tá? Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Só para você ter ideia do tamanho da armadura desse guerreiro. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Ora, se uma ponta de uma lança pesa 7 quilos, imagina como pesava o corpo desta lança. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Aí o versículo 8 do capítulo 17 de 1 Samuel diz: Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Essa é a história que começa com um desafio. Um cenário de guerra extremamente vantajoso, a ideia de uma pessoa só precisar enfrentar uma pessoa só. Então seriam 2 guerreiros, um de cada lado, enfrentando-se em nome de seus exércitos.
E isso seria uma coisa muito boa, no sentido de que não precisaria perder muitas vidas nessa batalha. Eles iriam resolver a questão com o mínimo de dano, o mínimo de prejuízo. E nesse sentido, isso seria extremamente positivo para as duas nações. Só que aí que está. A questão era, e quem iria representar a nação de Israel? Uma vez que a nação dos filisteus, ela estava com um baita de um representante, um guerreiro, com 2,90 metros de altura, com uma baita de uma couraça, lança, espada, escudo. Ou seja, a desvantagem estava para o lado de Israel. A desvantagem estava para o lado do povo israelita. Eles não tinham uma chance boa para enfrentar esse guerreiro. Tanto que a Bíblia diz, na continuidade desse texto, você vai lendo, você vai vendo, que na continuidade a Bíblia vai dizer, vai relatar, vai declarar aqui que ele ficava insultando durante dias e mais dias. Durante muito tempo, toda manhã. Lá no versículo 16 diz, e toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e desafiava. Então era um insulto atrás do outro. Se amanhecer com insulto e deitar com insulto, essa era a situação do povo de Israel durante 40 dias, gente. 40 dias que formam um ciclo de mudança, normalmente tem seus 40 dias como marcantes, são os dias mais decisivos, são aqueles dias que as coisas ficam mais absorvidas, os 40 primeiros dias de um processo da nossa vida, no nosso dia a dia, são aqueles dias decisivos de mudanças e de impactos na nossa vida. Pois bem, durante 40 dias, a palavra que eles recebiam era uma palavra de afronta, era uma palavra de desrespeito, era uma palavra de agressão, uma provocação que eles recebiam. Até que chega o Davi, enviado por Jessé, seu pai, para levar alimentos para seus irmãos, suprimentos para eles que estavam lá muitos dias guerreando, muitos dias no meio desse campo de batalha. E foi nesse momento que ele encontra aquela cena do insulto e ele se levanta indignado e diz, quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? Quem é essa pessoa que está aqui provocando o exército de Deus? Como é que ele faz uma coisa dessa? Os israelitas, a nação de Israel, se percebia de maneira muito clara, chamada e vocacionada por Deus, como de fato era. Não era só uma questão de percepção, é que eles tinham a consciência real, a leitura prática daquilo que eram. Eles eram a nação santa, eles eram o sacerdócio real, eles eram literalmente escolhidos por Deus como nação, para dali nascer o Salvador. Deus tinha promessas na vida de Israel. Pois bem, essa consciência do que a nação de Israel era e do que o povo israelita era, fez exatamente com que ele enfrentasse, ele desafiasse e ele enfrentasse o povo daquele momento, daquele conflito, daquela hora. Davi estava pronto para enfrentar todo aquele povo filisteu e, em especial, o seu campeão, no caso, o Golias. Por que ele estava disposto? Porque ele tinha uma consciência da nação que ele era, do Deus que ele era, do Senhor que ele era, de quem ele servia, a quem ele servia. Quem era ele? Ele era o representante do Senhor Jeová. Ele era representante do Deus Todo-Poderoso. Então ele tinha consciência desse Deus que era com ele, que estava nele e que tinha tido já muitas experiências maravilhosas juntos. Davi entra e enfrenta Golias, só estou resumindo a história, e consegue derrubar Golias diante de um momento muito simbólico de ter 5 pedras, uma funda, enquanto Golias vinha com toda uma armadura especial contra ele. E mesmo assim ele venceu. E mesmo assim Davi venceu no nome do Senhor. Esse detalhe é muito bom. Ele venceu no Deus que ele servia,
com o Deus que ele servia, na fé do Deus que ele servia, o único Deus verdadeiro, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jeová. Então, essa aliança e essa história toda mostra o enfrentamento de algo que aparentemente era impossível, mas que foi possível no nome do Senhor. O que é que nós temos que extrair hoje? Primeiro, entender quem é quem. Saul, quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. A gente tem que lembrar que Israel não tinha tradição de reis, não tinha tradição da monarquia. A nação de Israel não tinha esse costume. Quem foi o primeiro rei foi Saul. Depois que a nação insistiu muito, pedindo a Deus um rei, aí Saul foi escolhido por Deus e foi consagrado por Samuel, o profeta, como rei de Israel, em nome do Senhor. E os primeiros anos de Saul foi uma bênção. Ele saiu muito bem, ele conseguiu estabelecer o início do seu reinado de maneira muito positiva, até que as coisas começaram a subir na cabeça. É o tal do poder, né? Você quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? O poder subiu na cabeça do Saul e ele se perdeu. O mesmo Deus que tinha chamado Saul rejeitou Saul. O mesmo Deus que tinha abraçado Saul repreendeu Saul, dizendo: o que você fez, como você se afastou daquilo que eu lhe ensinei, daquilo que eu lhe orientei, impede agora que você continue. Aí foi quando Davi, mais na frente, vai substituir Saul no seu reinado. Ok? Mas vejam bem, os personagens dessa história de 1 Samuel, capítulo 17, Samuel é outro personagem, profeta escolhido por Deus para liderar o seu povo com funções sacerdotais e políticas. O profeta Samuel, ele não tinha só um papel sacerdotal, intercessório, profético, mas ele tinha também um papel político. Seu nascimento já foi um milagre desde a infância, porque Samuel nasceu fruto de uma petição de sua mãe ao Senhor. Sua mãe não podia engravidar e acabava que isso trazia para ela muita vergonha, muita dificuldade, muitos insultos que ela recebia também, porque ela não podia engravidar. E Deus fez um milagre, ela pôde engravidar, Samuel nasceu e foi entregue na casa do Senhor para servir na casa de Deus. Também outro personagem, Jessé, pai de Davi, pai de Eliabe e de outros 6 filhos, e como pai, segundo o padrão da época, ele tinha preferência pelo primogênito Eliabe. Declaradamente, Jessé gostava mais de Eliabe do que dos outros irmãos. Aí nós temos outra pessoa, Davi, o filho caçula, quando enfrentou Golias, ainda era praticamente um adolescente, além de cuidar de ovelhas, tocava harpa. Foi exatamente essa habilidade que fez com que ele se aproximasse do palácio e depois, anos depois, ele encontra Saul no campo de batalha e até se acredita que, por ele ter chegado muito novo para tocar harpa lá no palácio, o rei não reconheceu ele depois que ele já estava com uma idade um pouco mais madura, né? É uma hipótese que alguns acreditam. Eliabe, outra pessoa que participou dessa história, era o filho mais velho de Jessé, talvez não gostou muito de que Davi teria sido ungido rei e não ele, não sabemos, é uma tese, né? E com certeza você pode olhar que ele não gostou também de Davi lá no acampamento. O outro personagem é Golias. Então, além de Jessé, Davi, Eliabe, além do Samuel e do rei Saul, nós temos também o Golias, principal guerreiro filisteu, considerado um herói por seus companheiros de batalha. A Bíblia diz que era originário de Gate, a cidade de Gate. Golias, ele sempre tem esse destaque pela sua altura, pela sua força e pela sua grandiosidade. Então, diante disso tudo, o que é que nós podemos aprender de cara para servir para a nossa lição, para servir para a nossa aplicação agora, nesse momento?
O que é que a gente pode aprender de cara? Vamos lá. Guerras e gigantes. É a primeira lição que nós temos que extrair. As guerras e os gigantes fazem parte da trajetória de toda pessoa. Eu vou enfatizar. As guerras e os gigantes fazem parte da trajetória de todas as pessoas. Todos nós temos esse cenário, essa descrição simbólica de guerras. Nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos guerras, guerras pessoais, guerras conceituais, guerras coletivas. Nós estamos lutando sempre por alguma coisa. Algo sempre nos motiva, nos impulsiona para lutar, para guerrear, para correr atrás daquilo que a gente acredita, daquilo que é importante para nós, daquilo que alimenta a nossa alma. Nós corremos atrás, nós queremos, nós desejamos, nós almejamos e vamos lá para a batalha, para a luta. As guerras fazem parte das nossas vivências. Eu vou olhar para 1 Samuel 17 e compreender que assim como naquela história Israel se encontrava, a nação de Israel se encontrava novamente em guerra, nós temos que compreender que nós, como seres humanos, nós vivemos em constantes batalhas. Ora, batalhas para conquistas, ora, batalhas para entendimentos pessoais e particulares. E os gigantes estão presentes nessa guerra. Nas batalhas que temos que travar, nas lutas que temos que enfrentar, os gigantes estão presentes. São os desafios, aquilo que é maior do que você. Todo desafio é maior do que você. Pense nisso comigo agora. Todo desafio é maior do que eu. Se eu tenho algo que está acima da minha estatura, da minha condição, da minha capacidade, das ferramentas que eu tenho hoje para lutar, para guerrear, se eu tenho algo que está acima, o nome disso é desafio. É o meu gigante. São os gigantes que eu tenho que enfrentar. De certa forma, cada gigante desse é uma oportunidade que você recebe de crescer um pouco mais, de se desenvolver um pouco mais, porque acaba gerando em você o estímulo para você sair do comodismo e da preguiça. Acaba gerando o gigante, o estímulo para que você reaja, para que você faça alguma coisa, para que você corra atrás de uma solução, para que você se movimente. Quando as coisas estão muito paradas, estão muito no dia a dia, muito no natural, e você não tem um desafio maior do que você tem uma tendência, não um determinismo, mas uma tendência. Você tem uma tendência a ir se acomodando, amofinando. Você vai regredindo, você vai, de certa forma, se atrofiando. São os desafios que vão te empurrando para você avançar. São os desafios que vão te chamando, vão te puxando, melhore, faça mais, cuide disso, preste atenção nisso, vamos lá, se esforce, entendeu? Os desafios fazem isso. Toda pessoa, todo indivíduo, ele vai passar pela fase de guerras e de gigantes. Não sei quais são as guerras que você está enfrentando. Eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado na sua vida, mas se a gente começar a colocar nomes para essas guerras, se começarmos a colocar nomes para esses gigantes, eu tenho certeza que a gente vai começar a encontrar a identificação deles, a descrição deles. E tem uma frase interessante que diz que toda a terra prometida tem um deserto antes. E aqui já fazendo um momento de uma alusão à época em que o povo de Israel estava para chegar na terra prometida, a Canaã. E nessa trajetória, antes de chegar na Canaã, tiveram que passar pelo deserto. Assim somos nós. As guerras fazem parte dos desafios diários para a gente se superar, para a gente lutar. Os gigantes fazem parte daquilo que temos que enfrentar. Tem pessoas que olham para o gigante e ficam imobilizadas. Tem pessoas que olham para o gigante e ficam instigadas a enfrentá-lo. Nem todo mundo de cara olha para o gigante e quer enfrentar. Na maior parte do tempo nós queremos correr do gigante. Nós queremos deixar ele lá. Deixa o gigante aí. É o que nós queremos fazer.
Mas o desafio nosso é não somente estar na guerra, que faz parte do dia a dia, da batalha que faz parte do dia a dia, a guerra nesse sentido, daquilo que você está se esforçando, daquilo que você está trabalhando. É nesse sentido que eu estou utilizando o cenário da guerra, ok? Daquilo que você está conquistando, para aquilo que te desafia, aquilo que vai fazer com que você melhore, cresça. Ah, eu não sei falar em público, eu tenho medo de falar diante das pessoas. Então esse é o teu gigante? Essa é a tua guerra? Esse é o momento do teu desafio? Então você vai em frente, começa a treinar, começa a estudar, começa a elaborar, começa a colocar em prática e aquilo se torna o teu grande catalisador, o grande agente de mudança positiva na tua vida. É como, por exemplo, o camarada que vai treinar para uma luta, ele sempre tem alguém que o ajuda no treinamento. Aquele alguém que está ali ajudando ele no treinamento é quem vai ajudá-lo a ele ser uma pessoa melhor. É que vai ajudá-lo a ele se preparar antes da guerra, antes de derrotar o gigante, antes do enfrentamento da batalha, antes de qualquer uma dessas coisas, está pronto para encarar aquilo que está diante de você. E como é que eu chego lá? Eu chego lá porque tem um desafio diante de mim. Se você não tiver um desafio grande, talvez você esteja hoje parado. Se você não tem um desafio grande, talvez você não esteja procurando melhorar. Se você não tem um desafio grande, talvez você se acomode e tenha preguiça de fazer algo mais. Nossa proposta é fazer com que você defina quem são os seus gigantes e aprender a derrubá-los. Como é que eu enfrento esse gigante que está diante de mim? E é muito raro um gigante representar uma pessoa. Normalmente um gigante representa uma ideia, um conceito, um princípio. Por mais que às vezes os nossos gigantes se materializem em pessoas que dão lugar, em pessoas que se permitem ser instrumentos de destruição, de afronta ou de menosprezo. Apesar de algumas pessoas se permitirem a isso e se permitirem ser isto, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra pessoas. A nossa batalha é na questão das ideias que estão por trás de determinadas atitudes de certas pessoas. Esse é um exemplo que eu quero dar para você. É na tua família, é no teu trabalho, é junto com o teu marido, junto com a tua esposa, é na criação dos teus filhos, é na faculdade, é na sociedade. Em todos esses momentos existem gigantes colocados diante de você para que você possa enfrentá-los e você se torne melhor. Ah, eu encontrei um professor na faculdade que ele insulta a Deus, ele ridiculariza a minha fé, ele menospreza a minha crença, ele me olha com desdém e fala com preconceito sobre a fé que eu abracei, quando eu digo que sou crente. Ah, quantas vezes isso não acontece na faculdade? Quantas vezes o ambiente acadêmico ridiculariza? Quantas das vezes o ambiente acadêmico que prega a tolerância se torna intolerante? Acaba que dentro da academia, em alguns momentos, e principalmente com alguns professores, dependendo da disciplina que ele esteja lecionando, trazendo para o pessoal, eles se transformam em algozes da fé das outras pessoas. Eles se tornam pessoas que atacam e ridicularizam a fé dos outros e não respeitam. E não respeitam a fé dos outros. É o que é chamado de tolerância seletiva. Ouviu falar sobre isso? Tolerância seletiva. A pessoa quer que você tolere as suas coisas, mas não tolera o outro, não respeita a posição do outro. E isso acontece muito. Quando você vai para um ambiente então acadêmico, que você se depara com essas posturas inadequadas de alguns professores, claro que não são todos, mas de alguns professores, quando insultam a tua fé e desrespeitam o Deus que você serve e colocam rótulos em você e etc e tal, é o teu gigante que está ali, que está te desafiando para ser alguém melhor. Ou seja, você vai estudar mais sobre sua fé. Você vai estudar mais sobre as bases da tua convicção cristã. Você vai estudar mais. Então leia mais.
Leia, estude e se prepare, para quando perguntarem a razão da tua fé, você ter respaldo, você saber o que dizer. Ora, se antes desse gigante que se posicionou diante de você, lhe insultando, assim como o filisteu Golias insultava a nação de Israel, do mesmo jeito, do mesmo princípio, a mesma ideia. E vocês têm convicções, e você tem segurança no Deus que você serve e da fé que você abraçou, então o que você vai fazer? Eu vou despertar, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou aprender mais sobre a razão da minha fé. E com uma convicção sólida, embasada, fundamentada, eu vou ter condições de enfrentar esse gigante que se levantou contra mim, levantou contra meu Deus, levantou contra a minha crença. É sobre isso que, de certa forma, essas aplicações das guerras e dos gigantes vêm até nós no dia de hoje. Dizem que a vida é uma professora que faz você repetir uma lição até aprendê-la. Então, meu amigo, a melhor forma de se livrar de um problema é exatamente enfrentá-lo e superá-lo em nome do Senhor. A melhor forma de poder derrotar Golias era enfrentando Golias e superando Golias. Se ficassem lá continuamente sem fazer nada, Golias continuaria se levantando, insultando e desrespeitando a fé da nação de Israel. Naquele dia, naquele momento, um jovem adolescente foi o canal de Deus para envergonhar o orgulho e prepotência de um filisteu chamado Golias, que agiu de maneira errada e foi derrotado. E o gigante caiu. Então, o que você pode pegar e aprender hoje? Eu tenho guerras e eu tenho gigantes. Eu tenho batalhas e eu tenho desafios. Eu tenho áreas da minha vida que se tornam oportunidades para eu crescer. Se você está no meio de uma dessas batalhas, se você está no meio de uma dessas lutas, se você se encontra no meio de uma situação como essa, a melhor coisa que você pode fazer é enfrentar, encarar, com toda a sinceridade da sua fé, encarar aquele problema, olhando para ele e fazendo como Davi disse. Quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? Com convicção daquilo que você crê, enfrentar o problema que está diante de você. Fugir não vai resolver. Fugir não vai resolver. Fazer de conta que Golias não está ali insultando também não vai resolver. Não resolve. Não é assim. Tá bom? Nós temos que compreender que é necessário aprender com o que a palavra de Deus está nos ensinando. Dentro disso, eu posso dizer para vocês que tem situações que não tem como evitá-las, você precisa encará-las. Tem situações que não adianta se esconder, você precisa encará-las. A pior situação que você poderia enfrentar era uma derrota antecipada. Você se declarar derrotado antes de começar a batalha é uma péssima escolha. Você tem que se levantar, atento, com fé, com força, olhando para aquilo que Deus já te deu. É assim que você tem que enfrentar essa batalha que está diante de você. Não será de outra forma. Para manter-se forte, você precisa buscar algo que motive você toda vez que você sentir que as suas forças estão acabando. E você pode dizer, qual é a minha motivação? Responda essa pergunta. Por que você está enfrentando esse gigante? Responda essa pergunta. Porque exatamente ali, na motivação, ao encontrar a sua motivação para enfrentar Golias, é que você fará da tua fraqueza a tua força. É que você fará daquele momento ruim um momento de crescimento. Estar confiante, ter confiança em Deus Todo-Poderoso é a chave que você precisa no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que hoje você possa ter compreendido a lição de hoje. Guerras e gigantes. É a grande lição. Vamos fazer um resumo? Primeira coisa, estamos em um mundo cheio de guerras,
conflitos e gigantes. Essa é uma realidade, não tem como fugir disso. Segundo, todos, assim como você, têm seus gigantes para vencer. Terceiro, gigantes fazem parte da sua vida. Procure conhecê-los. Existem gigantes que são encarados em uma única batalha e outros que são enfrentados a vida inteira. E por último, celebre seus gigantes. É isso mesmo que você ouviu. Parece contraditório, mas não é. Me entenda no que eu estou compartilhando com você. Celebre seus gigantes. Eles fazem parte do seu crescimento. São exatamente os teus gigantes que vão tirar você do ostracismo, vão tirar você da zona de comodismo, vão tirar você da mesmice e vão te forçar a ser alguém melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo programa, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai amado, muito obrigado, Deus, pelo programa de hoje, pela oportunidade de dividir esse tempo com meus irmãos, falando da história de Davi e de Golias, e a partir dela, tirando lições para a nossa vida. Nos ajuda a encararmos nossos gigantes. Com fé em Ti, com a confiança em Ti, seremos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Cheiro no coração. Até o próximo encontro. A paz do Senhor.